Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, hoje dia 18 de abril de 2025. Muito obrigado pela sua audiência. Gente, vamos à notícia. É o seguinte, a primeira notícia que eu queria comentar com vocês é a seguinte. Da UTI, Bolsonaro critica asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru. Não é? Internado na unidade de terapia intensiva, o ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para criticar o asilo político concedido pelo Brasil à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada por lavagem de dinheiro. Bolsonaro ressaltou que mesmo na UTI, onde as notícias chegam por atraso, ele percebe um país sendo entregue, pouco a pouco, à inversão de valores, ao autoritarismo, ao escárnio internacional. Vocês não acham assim que é um cara muito cara de pau? Que é um cara muito hipócrita? Para falar isso, olha, o Brasil se percebe, está sendo entregue. Ele falando que o Brasil está sendo entregue. Entregue para quem? Quem queria vender a Petrobras? Bolsonaro. Quem queria acabar com o SUS? O Bolsonaro. Quem era pau-mandado do Trump? Bolsonaro. Quem era que queria vender os gasodutos do Brasil e por quinquinharia? Bolsonaro. Quem é que presta continência à bandeira estrangeira? Bolsonaro. Quem é um lambibotas internacional? Bolsonaro. E ele vem dizer que um país sendo entregue, um país com a sua indústria pujante, que chegou à 10ª economia do mundo novamente, 9ª, 10ª, por causa do presidente Lula, que ele deixou na 16ª posição. Ele, não é, que colocou o Brasil ali na humilhação de outros países. Ele se tornou um pária internacional. Fez o que fez e tem coragem, cara de pau, de falar esses absurdos como se ele tivesse sido o melhor. O Bolsonaro foi uma porcaria como presidente. E ainda diz assim, aí sendo entregue pouco a pouco a inversão de valores. Inversão de valores. Quais são os valores do Bolsonaro? Colocar arma na mão de criança? Quais os valores da família Bolsonaro? Casar 1, 2, 3 vezes? Deixar a mais velha para a mais nova? Qual é os valores do Bolsonaro? Valor nenhum. É um filho como os dele, mentirosos, que enriqueceram com dinheiro vivo, com a milícia, né, andando de um lado para o outro, espalhando contendas e mentiras pela internet, inventando coisas, fazendo fanáticos em todo lugar. E esses são os valores que o Bolsonaro tem. Que espécie de valor é esse? Ele fala demais, o povo acredita nesses valores que ele diz, ele não pratica isso na vida dele. Você observa que é um homem mentiroso, é um cara mentiroso, ávido pelo poder, tão ávido pelo poder que está fazendo de tudo para não pagar pelos crimes que cometeu. Para não pagar pelos crimes que cometeu. E aí fala o seguinte, ó, pouco a pouco, ao autoritarismo. Ele, Bolsonaro, falando sobre autoritarismo. Ele que dizia que o jornalista tinha cara de viado. Tu é gay, tu é viado, por isso tu está perguntando isso. Ele que chamava a mulher de vagabunda. Ele que disse que ia dar um tapa na outra. Ele que disse, cala tua boca, tu não sabe de porra nenhuma. Ele que manda a Supremo Tribunal Federal e a merda, que não vai cumprir lei nenhuma, que diz que o exército é dele, ele faz o que ele quiser. Ele que sorriu de milhares de pessoas mortas na Covid. Ele que sempre deu ao autoritarismo, amante de pessoas ali que sempre foram ligadas à ditadura. Ressuscitou esses demônios do autoritarismo, estava ao lado do Braga Neto, General Heleno, as piores pessoas, amigo de Malafaia, um cara autoritário, impiedoso, falastrão, e vem falar sobre autoritarismo, aquele que queria dar golpe, queria sangue no meio da rua, guerra civil, que falou que ia fuzilar a petralhada lá do Acre, que falava, entre outras coisas, que amava a tortura. Este autoritário diz que o Brasil está se tornando autoritário. Mas olha que coisa. Acusa as pessoas daquilo que ele faz, daquilo que ele é. Pilantra. E ainda termina falando o seguinte, e ao escárnio internacional. O escárnio internacional era quem era você. Você era o nosso escárnio internacional.
O Bolsonaro era a vergonha do Brasil. Aonde andava, sujava o nome do país. Aonde andou, rebaixa o nome do Brasil, exaltando o nome dos Estados Unidos, como se exaltar o nome dos americanos fosse resolver alguma coisa nossa. Como se fosse dar algum proveito para nós. Então o escárnio era no teu tempo. Bolsonaro disse ainda que os asilos concedidos pelo governo Lula envergonham o nosso povo e ferem a dignidade. Aliás, dignidade, você nunca foi digno de nada. Você sempre falou bobagem, besteira, boca podre, boca porca, nunca teve decoro com seu cargo, sempre foi um escroto, fuleiro, não é, que fazia do seu cargo uma maior mangofa, reunia com todos aqueles ali seus, falando palavrões, falando coisas que a gente não ouve nem num bar. Então você usava isso. Então não tem como falar esse tipo de coisa. Você podia ser outra pessoa criticando, mas o Bolsonaro tem moral nenhuma para criticar. Aí ele fala, condenados por lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos. Olha, está falando o camarada que veio os filhos enricar na política, né, com lavagem de dinheiro, com rachadinha, né, com apoio de milícia, dinheiro em sacola, 51 ali, casas compradas no dinheiro vivo, malote de dinheiro. E ele veio falar disso. Mentira, com compra de gasolina ali, sempre super valorizada, super além do preço. Então, o Bolsonaro vem falar de uma coisa dessa, amigo de Arthur Lira, né, dos kit robótica, de toda a pilantragem que fez. Ele deveria se mancar, mas não se manca. Esse tipo de gente não se manca. Eu posso até não concordar com asilo, se o presidente Lula concedeu, estava certo ou errado. Mas vindo da boca de quem vem, vindo de Bolsonaro, que não tem moral nenhuma, a moral de uma minhoca lá dentro, né, de um ânus de uma minhoca, então não adianta. Né? Fora de cogitação. Bolsonaro não tem moral nenhuma para falar disso. Agora, a outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é isso aqui, gente. Presta bem atenção a essa notícia. Olha aqui. Relator da maior aposta de Lula, Lira diz que seria honraria ocupar cargo de vice de Bolsonaro. Deputado foi questionado sobre posto do ex-presidente ou senador na disputa de 2026. Né? A situação do Arthur Lira é aquele tipo de bolsonarista, de gente que a gente jamais deve confiar. E por isso que eu fico pensando o seguinte, gente, pelo amor de Deus, como é que o presidente Lula ainda não escolheu ministro para o Superior Tribunal de Justiça, para o STJ? Está cogitando, não é? Deixando a poeira baixar, para talvez escolher aquela candidata do Arthur Lira. Bolsonaristas não são confiáveis. Bolsonaristas políticos são os piores. Não se deve dar cargo para nenhum bolsonarista. Bolsonaro jamais deu cargo para petista. Por que o governo Lula tem que dar cargo para bolsonarista? Agora o próprio dizendo o seguinte, ficaria honrado. Aí perguntaram para ele, o senhor sairia como vice de Bolsonaro? Aí ele, né, saiu ali pela tangente dizendo assim, eu ficaria honrado de ser candidato a vice de qualquer uma das chapas. Imagina, se oferecendo talvez para não melindrar, porque ele é o relator do projeto lá sobre o imposto de renda do presidente Lula, e aí para não melindrar diz o seguinte, sentiria honrado de qualquer uma das chapas. Não, meu brother, não, nós não queremos tipo seu vice do presidente Lula, pelo amor de Deus, jamais, jamais. Uma pessoa que diz que estaria, né, de braços dados com Bolsonaro e que poderia estar de braços dados com Lula não é confiável. Não se pode confiar num camarada como Arthur Lira. É aquele que está por trás, não é, da cassação do Glauber Braga. Aquele que está por trás, com todas as chantagens que tem do Congresso Nacional, é o Arthur Lira que está por trás. O presidente Lula já deveria ter cortado as asinhas dele. Mas, enfim, às vezes querem jantar, almoçar muito com os inimigos. Isso é um inimigo. Esse camarada não tem ideia de nada, não tem compromisso com ninguém, o compromisso dele é com o poder. Enquanto ele tiver um poder, lasque-se os outros. Mas no governo Bolsonaro, ele vestiu camisa do Bolsonaro, vestiu camisa
ia para cima. O pai dele é desse estilo. Eles são desses estilos. Aqueles coronéis que nunca perderam a pose e estão ali sempre sugando da nação. Porque é um político imprestável, mas está sugando da nação o tempo todo. Fazer o quê? Presidente, não escolha a candidata do Arthur Lira para o STJ. Eu escrevi um texto no 247 sobre isso. Não leve serpente para sua casa. Bolsonaristas não são confiáveis. É isso. Olha, gente, uma outra situação. Trump que busca bode expiatório para justificar seu fracasso, diz especialista. O que todo mundo está falando, o cientista político Fernando Abruzzo deu entrevista no UOL e falou sobre o fracasso do Donald Trump de querer emparedar o mundo todo, emparedar a China, e não está dando certo. Quer demitir o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, mas não pode. Então, desculpa, como ele não pode, ele fica fazendo politicagem, porque o cara discorda dele, ele quer que todo mundo concorde com ele, no estilo do Bolsonaro. Ninguém pode chamar atenção, ninguém pode ser contra que todo mundo está errado, só ele está certo. Me deu um ventinho aqui, e qualquer coisinha eu sou alérgico à poeira. Então o que aconteceu? Ele está fadado ao fracasso, está isolado, aumentou em mais de 200 e poucos % as tarifas da China, a China já não está mais nem aí para ele. E tem bolsonarista, olha como é incrível o fanatismo, né? Ontem eu mostrei para vocês aqui de um fanático trumpista, evangélico fanático, está tudo ligado, evangélico com fanatismo e os candidatos, que deixou a filha morrer porque não quis se vacinar, o antivax. A menina morreu de sarampo e ele disse, não, vamos continuar. Se eu tiver outras filhas, não vai se vacinar, porque é os médicos que mataram minha filha, não foi a gente faz. Enfim, é aquele mesma coisa de bolsonarista. E agora, a gente verifica, nessa situação que o Trump faz isso, né? Ele tenta manipular a cabeça dos outros, e hoje eu vi na internet algo incrível, incrível. Eu que já estive em Taiwan, eu que já estive na China, e aí o bolsonarista dizendo o seguinte, gente, eu vou provar para vocês que Taiwan é mais rico que a China, e que a China é muito mais pobre do que qualquer outro país. Veja, ele pegou alguns copos descartáveis e tentando explicar alguma coisa ou outra, eu digo, meu Deus, é muita imbecilidade de um camarada desse. Tentando dizer que Taiwan, aquela ilha, é muito mais rico que a China, somente pela ideologia louca, cega, sem nenhum dado, mas é a conspiração dele. E aí muitos bolsonaristas lá falando, eu digo, meu Deus, eu gosto de Taiwan, mas dizer que Taiwan é mais rico que a China é uma grande imbecilidade. Aliás, quer dizer que só ele sabia disso, porque a China tem enganado até os Estados Unidos, porque até o Trump acredita que eles são tão ricos que estão fazendo essa guerra comercial, mas só esse bolsonarista diz o contrário. Entende como uma mente doente, uma mente desse tipo doente, que acha que mostrando que é burro é inteligente? Não dá, não dá, gente. Então é impossível convencer idiotas. O Trump veio para ganhar dinheiro, para bancar os seus amigos apoiadores. E o Trump entrou no poder, não foi para salvar a América, para fazer a América great again. Mentira, não foi para, sabe, dar uma boa vida aos americanos, não. Foi para lascar com a vida deles, aumentar o seu patrimônio, o patrimônio de Zuckerberg, Jeff Bezos e o Elon Musk. Somente para isso. O idiota que acredita nele vai continuar acreditando nele. Então, fazer o quê? O Trump está fadado ao fracasso. E agora está querendo encontrar um bode expiatório, dizendo que o culpado desse problema dele é o presidente do Banco Central lá. Entendeu? Então, o camarada, quando não admite que errou, porque ele achava que a China ia recuar, e a China está ali, bombando. E aí um idiota vem falar disso, quer dizer, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. O maior parceiro comercial da Europa é a China. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. E o idiota vem dizer que a China é mais pobre que o Brasil. Dá para vocês entenderem uma coisa dessa? Só uma grande mente imbecil. Eu volto amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Aliás, colaborem comigo, tá?
por favor, colaborem aí pelo Pix 61 98304 6113 aí na tela.